Durante participação de Arthur Duval em novo programa do Paulo Matias, eles comentam sobre Wagner Moura e clima esquenta entre Arthur e Felipe. Deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Vamos trazer então a nossa participação online do dia que veio a brilhantar a estreia do programa. Mamãe, falei? É isso, Arthur? Você tá aí? E aí, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo bem. Você nos ouve? Sim, senhora. Não acredito que eu tô ao vivo com a Penélope. Eu não acredito nisso. Você quer tirar alguma dúvida, Arthur? Penélope, eu te assisti tanto, cara. Sério, eu nem tô acreditando que eu tô ouvindo a sua voz interagindo comigo, cara. Não acredito. Imagina. Seja bem-vindo. Obrigada por topar se meter nesse furdunço aqui na nossa Obrigado a estreia. vocês. Imagina. E aí, sua opinião? Wagner Moura tem direito de criticar ou não? Cara, eu acho o seguinte, eu vou começar minha crítica dizendo que, para você que é de direita, como é o meu caso, né, não adianta desprezar a produção cultural alheia. Esse é o primeiro ponto. Não adianta pegar e falar assim, tudo que vem da esquerda não adianta. Os caras sabem fazer filme. Eles fizeram um filme que ganharam o Oscar, Ainda Estou Aqui, o filme é bom. Fizeram esse filme Agente Secreto, que foi premiado. Eu não assisti o filme, mas muito provavelmente o filme deve ser maravilhoso. Agora, o fato é o seguinte, cara. Dito isto, feito meu disclaimer de que eu não sou, né, um direitista bobo que vai falar, esse comunista aí. É fato que o Wagner Moura, ele usa do seu prestígio artístico, né, as pessoas que admiram ele pela arte que ele faz, para militar politicamente, né? Inclusive ele é um chatola, ele é um cara que as pessoas estão falando de qualquer coisa, ele quer lá estampar a questão da militância. Então, já que ele se coloca essa roupa de militante, a gente, como público, também tem o direito de apontar as hipocrisias dele, né? Desde as mais básicas, como, por exemplo, o fato dele usar coisas absolutamente caríssimas que só o capitalismo pode promover, não é mesmo? Aquelas roupas caríssimas, aqueles relógios, aqueles sapatos esquisitos e caros, né? Beleza, mas até as hipocrisias mais profundas. Eu acho muito bom que a esquerda faça bastante filme sobre ditadura militar aqui do Brasil, etc, etc. Agora, a gente não consegue assistir o filme e não apontar que o principal ator do filme, a principal peça de propaganda do filme, que é o Wagner Moura, e sua militância, apoiam ditaduras. Isso aqui é quase um clichê, cara. Eu me sinto em 2014 falando isso. Mas tudo bem, Wagner Moura. E a ditadura de Cuba? E a ditadura da Venezuela? E, cara, são os mesmos argumentos, porque os caras eles continuam nisso. Sabe, como eu te falei, eu me sinto em 2014, né, sabe, nos primeiros memes da internet ali, esquerda, direita, a galera entendendo, começando a polarização, porque esses caras são muito ridículos. É importante lembrar que o Wagner Moura, né, ele apoia um grupo terrorista que é o MST, que é isso que é uma organização criminosa, é um grupo terrorista que é o MST, e ele sai arrotando por aí que ele não tem interlocutores na direita, porque na direita só tem gente burra e ele não consegue conversar com ninguém. Então, é impossível você separar a obra do artista num caso como esse, onde o cara se usa desse prestígio todo para fazer esse proselitismo, entendeu? E é isso. Vou começar então o programa concordando com absolutamente tudo que o Arthur falou. Alguém tem uma discordância? Felipe fez várias caretas aqui. Felipe, o que você discorda? É muito fácil a gente apontar algo que a gente vê como um crime do outro lado. Por exemplo, quando o Arthur fala o MTST é um grupo que é terrorista, um grupo que faz algo que é criminoso. Mas invasão de terra. Só que existem regras muito claras que o MTST utiliza de utilizar terras que estão sem utilização. Raramente não são donos de terras que estão devendo uma fortuna para a União. E são terras que não têm nenhum uso social. Então é muito fácil você falar, é um crime, sendo que existe uma prerrogativa jurídica de que essas pessoas podem sim usar uma terra que está sem utilização nenhuma e que de pessoas são devedoras de impostos. Que a gente tá aqui gritando pro devedor, pra pessoa, não vou colocar imposto no filme, mas aí tudo bem, um bilionário dever imposto pra caramba por décadas, as críticas, né? que o Arthur fez ali... Vai lá, Arthur. Não, é que não é assim, né, Felipe? Na verdade, assim, eu entendo pra você que é muito fácil às vezes a gente criticar de casa, é que eu não sou esse tipo de pessoa. Eu fui pessoalmente em invasões de casa. em vários estados, por exemplo. Não, é o que eu tô te falando. Eu posso falar de caso de um episódio que eu fiz anteriormente. Eu estou na minha casa falando que eu já fui. Não precisa estar
estar em loco o tempo inteiro pra falar, né? Mas o que eu tô dizendo aqui é o seguinte, Felipe, se uma pessoa ela é médica, ela pode de dentro da sua casa falar de suas habilidades médicas sem necessariamente estar numa sala de cirurgia. É a mesma coisa que eu tô falando aqui. Eu de dentro da minha casa estou dizendo que eu já fui em invasões do MST no centro-oeste do Brasil, na região sul do país, inclusive na região nordeste. Eu, por exemplo, eu vi, não é que ninguém me contou, isso tá na internet, eu mostrei, eu gravei lá dentro da invasão, onde o MST se utilizou, inclusive, da questão indígena para invadir terras produtivas de pequenos proprietários que nunca deveram nenhum tipo de imposto para o governo, dizendo que ali eram terras indígenas. E o que aconteceu? Por causa de uma liminar dada no final da pandemia, essa questão, o mérito da questão sequer foi discutido. Então, já que a gente vai se apoiar em legalismo, eu acho importante isso, eu estou te trazendo uma questão que é objetiva. O MST se utilizou de questões indígenas para invadir terra de pequenos proprietários que não estavam improdutivos e não estavam devedores, se dizendo justiceiros sociais em prol da causa indígena. Tá, e o mérito da questão sequer foi discutido porque existe uma liminar do STF que travou a discussão. Então, isso que eu estou trazendo, novamente, não é que eu estou falando da minha casa, uma notícia que eu vi no Facebook. Eu fui lá ver, eu fui lá filmar. Então, a crítica existe. Se você vai defender o MST, eu sugiro você a trocar uma ideia com as lideranças, porque existem outros argumentos melhores para se utilizar, entendeu? Diogo! Eu acho que o principal, Reis, é considerar o seguinte: quando a gente traz uma informação, tem que vir na certeza. Não é real que o MST dê preferência ou praticamente só invada terras de bilionários altamente devedores do governo. É o princípio não, é o discurso. Eu já assisti invasões em vizinhos meus. Isso é irreal. Eles invadem onde podem tirar proveito, isso sim. Aí sim. E mais, o fato de dever para o governo não tira de ninguém o direito à propriedade. Nem seja na sua casa, no seu apartamento, ou mesmo numa propriedade agrícola. Dever não. É uma distinção fundamental. E vale trazer o seguinte: se é para falar de devedor, ninguém neste país deve a milésima parte do que o Estado brasileiro deve ao povo, inclusive em dinheiro, não só em promessas, em dinheiro. Então, se é para falar de devedor que deve ser destituído, devia começar com o governo e ninguém mais. Fica aí, Arthur, segura aí. Duas coisas rapidinho. Primeiro, eu entendo, dá para criticar o Trump, tem muitas críticas a ele, dá para criticar qualquer pessoa por aí. Mas antes disso, eu tenho que olhar para o meu país, para o governo do meu país, que passa pano para Venezuela, para Irã, para Cuba, para Rússia, que o Arthur apontou, é complicado. Para um monte de pessoas, e aqui não. E queria falar rapidamente uma leve defesa do Wagner Moura, não sei se é defesa propriamente. Ele, quando fala de política, para mim, ele se mostra um grande ator. Eu não me importo com quem ele fala sobre questões políticas. Eu vou no cinema para assistir ele e nada mais. Parte. Sim, e algumas eu concordo plenamente, inclusive. Mas você não precisa concordar com todas para escutar a música. Exatamente. Certo? Agora, de um político eu quero saber do discurso. De cada um eu quero ouvir uma coisa. Você sabe que eu acho que nós somos dessa geração, né? Mas eu creio que o Reis, você separa a pessoa da obra ou é mais difícil para você? Eu separo. Eu, por exemplo, tem músicas do Michael Jackson que eu acho muito boas, mesmo ele tendo sido uma pessoa que foi julgada por estupro, uma pessoa complicada, pra gente não precisar entrar no mérito. Então, não tem como a gente não associar algumas coisas, mas dá aquele ranço, né? Quando eu vejo alguém que mudou, eu fico com um rancinho. Sim, claro. Então, claro, mas é importante tentar não separar. O que me chama atenção, inclusive, Arthur, na fala também do Wagner, é que ele critica a anistia porque supostamente ela teria perdoado, né, pessoas que cometeram crimes e tal. Mas as pessoas, ele é contra a anistia que perdoou a Dilma, que perdoou o Disseu, que perdoou o Gabeira, porque não dá pra ser contra a anistia de um lado, né? Porque a anistia, ela surge... mas a gente tem que dividir o que é a anistia de um período democrático e o que é a anistia de um período antidemocrático, né? Mas a razão pela qual a anistia rolou foi o perdão pra pacificar. É o mesmo cenário da anistia que é pleiteada hoje pela direita. Você tem uma polarização e é pra perdoar, pra você resolver a situação. Você tem um impasse, você não encontra uma saída. Não, a pessoa foi julgada e condenada. Certo. E depois vem a anistia, depois a condenação. Não, nem todas, nem todas as pessoas. A maioria dos casos. A anistia é pra voltar uma condenação. A anistia daquela época, ela veio para tentar
na minha opinião, ridiculamente apagar um passado. Dizer, vamos esquecer o que os Vamos deixar pra revolucionários, chamemos como for, fizeram contra o Estado e vamos esquecer o que o Estado fez contra os chamados vamos zerar, revolucionários. vamos zerar a Essa conta. era a Mas foi nesse ideia. sentido que eu Essa era a falei, foi ideia, exatamente o que eu disse. exatamente. E Mas aí não dá durante pra uma você ser ditadura é uma contra isso. coisa, né? Agora, durante um Estado democrático, a pessoa tentar contra o Estado é outra Não, mas eu tava situação. falando da fala dele aqui, Sim, onde ele sim, diz sim, que sim. ele é... Ah, ele criticou a anistia. Mas não dá pra criticar a anistia por um lado, Claro. e então ele deveria, Como por ferramenta, né? coerência, ser contra a anistia. Mas e aí, como é que ficam aqueles que foram à esquerda perdoados dos crimes que cometeram? Isso que eu tô falando. É Enfim. porque eu acho que é muito diferente a gente criticar alguém que foi condenado durante uma ditadura que não estávamos no Estado Mas a pleno gente de tá direito. numa Não, ditadura não, já, você não entendeu. Felipe! Não, Felipe. Reis, a gente tá Peraí, numa ditadura. Felipe, você não entendeu a Agora é a hora, coisa. agora é a hora. A anistia daquela época, ela veio para anistiar, para evitar processos futuros de pessoas que estivessem soltas e que viriam a ser condenadas por atos que fizeram. Por exemplo, Dilma Rousseff, só para dar Sim, um único mas ela exemplo. também foi entendeu? condenada, né? Então, ela não foi julgada a partir daí. Naquele momento, se encerrou. E para dar àqueles chamados revolucionários, ou Sim, dê o tema que comunistas, quiser. dê o nome que quiser, tanto faz, para que pudessem entrar na política Foi o que eu como disse. pessoas probas. A anistia é pros dois lados, Pros- né? é, Porque é sempre era assim. pra ser pros dois lados. E agora nós vamos para o próximo assunto, Arthur. Pra matar sua saudade, então. O próximo não é uma ligação, mas muito obrigada pela sua participação. Você tá aí, né? Valeu. Tô. A gente te chama numa próxima se você topar. Com certeza. Obrigado pelo convite, um abraço. Obrigada, querido. Bora? Valeu, tchau, tchau. Fechamos. Pensa no que você ouviu aqui e volta quando quiser expandir a conversa. Aqui, cada vídeo é outro ponto de vista, nunca uma reciclagem. A onça corta.